Olá, boa noite para você. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que o porteiro mentiu ao relacionar o nome de Jair Bolsonaro com um dos suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. A denúncia foi feita ontem pela Rede Globo. Hoje, um dos filhos do presidente apresentou registros das ligações feitas no condomínio da família que comprovam a mentira. Quem chega ao condomínio se apresenta. As entradas são anotadas. As planilhas entre janeiro e março de 2018 passaram por perícia, porque Elcio de Queiroz, apontado como um dos executores de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, esteve no local à procura de um morador, Rony Lessa. Para o Ministério Público do Rio, foi Lessa quem atirou contra a vereadora. Os dois estão presos. Na época, Lessa vivia na Casa 65. Próximo a ele fica a residência 58, onde morava o então deputado federal Jair Bolsonaro. No dia 14 de março de 2018, Elcio foi ao condomínio e é autorizado a entrar. Mas o porteiro anota o número da casa do presidente na planilha. O funcionário disse à polícia que a autorização para Elcio entrar foi dada por seu Jair, após a portaria ter ligado para a casa dele. Os promotores do caso confirmam: o porteiro mentiu. Por que o porteiro lançou o número 58? Aí essa questão está no claustro psíquico do porteiro. Pode ser por vários motivos. Esses motivos serão apurados. O fato é que as ligações comprovam que Rony Lessa é quem autoriza e que Elcio vai para a casa de Rony Lessa. Sim, mentiu. Isso já está aprovado por uma prova técnica. O Ministério Público analisou as gravações feitas entre a portaria e as casas. O sistema que grava as conversas entre a portaria e a casa das pessoas não é muito comum na maioria dos condomínios. O dispositivo é um item a mais de segurança. E foi exatamente esse áudio que, segundo o Ministério Público, desmente o depoimento do porteiro, que afirmou ter ligado para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Hoje, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, mostrou o arquivo de gravações do condomínio. Na lista, TX é a forma como a portaria é identificada. Os visitantes precisam se apresentar e o porteiro entra em contato com as casas que são numeradas e só depois a entrada é liberada. No dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois você tem uma ligação. Carlos Bolsonaro teve acesso aos arquivos porque também mora no condomínio. Os áudios comprovam que a ligação não foi feita para a casa do presidente e, portanto, não foi Jair Bolsonaro quem atendeu o telefone. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Carlos Bolsonaro teve acesso ainda às ligações feitas no mesmo dia para a casa do pai dele. Quem procura a casa de Bolsonaro é um serviço de entrega. Oi. Boa tarde, mercado Fast Food. Pode descer, tá? Obrigada. Nenhuma outra ligação para a casa de Bolsonaro consta no arquivo. Os áudios foram analisados. A voz é de Rony Lessa e, segundo a perícia, não há indícios de fraude. As gravações desmentem a versão apresentada ontem pela TV Globo de que Jair Bolsonaro teria autorizado a entrada de um dos suspeitos de assassinar a vereadora e o motorista dela. O Ministério Público conseguiu comprovar que Elcio de Queiroz e Rony Lessa se encontraram no condomínio no dia da morte de Marielle e Anderson. Prova técnica produzida e juntada aos autos demonstra que, no dia 14 de 3 de 2018, às 17h07, quem autoriza a entrada de Elcio no condomínio situado na Avenida Lúcio Costa, 3100, Casa 65, é Rony Lessa. Isso sim, eu estou afirmando. Eles se encontram dali e dali partem para a empreitada criminosa para matar Marielle Franco e Anderson Gomes.
Com a revelação de que foi Rony Lessa quem liberou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio da Barra da Tijuca, o porteiro pode ser processado por falso testemunho. O Ministério Público pode chamá-lo para um novo depoimento. O porteiro do condomínio na Barra da Tijuca, onde mora o presidente da República, tem o nome mantido em sigilo. Os registros de que no dia do crime da vereadora Marielle Franco, o então deputado federal Jair Bolsonaro estava em Brasília, desmontaram a versão do funcionário em depoimento na Polícia Civil. Mas as investigações foram além. Ficou comprovado que Elcio de Queiroz, envolvido na morte da parlamentar, entrou no condomínio porque recebeu a autorização de Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos. Segundo as promotoras à frente do caso, ele pode ser chamado para prestar novo depoimento. Se o porteiro se equivocou, se o porteiro esqueceu, isso será apurado posteriormente. Agora, a informação dada pelo porteiro não é compatível com a prova pericial. Isso sim eu posso afirmar agora. De acordo com o Ministério Público, o porteiro do condomínio pode ser processado por falso testemunho. O crime tem pena prevista de 2 a 4 anos de prisão. Se for comprovado, por exemplo, o recebimento de suborno e por envolver o nome do presidente da República, a punição ainda pode ser aumentada. Na hora da aplicação da dosimetria da pena, essa questão poderia ser valorada, né, ali aumentando ali a pena que prevê de 2 a 4, essa pena poderia aumentar ali de acordo com os motivos, as consequências do crime. As investigações do caso Marielle continuam na Delegacia de Homicídios. Hoje, um ex-assessor da vereadora foi ouvido na polícia. No dia da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o então deputado Jair Bolsonaro passou o dia em Brasília e teve uma agenda movimentada registrada em documentos, vídeos e depoimentos. Este vídeo mostra o momento em que o então deputado federal Jair Bolsonaro desembarca em Brasília, no dia 13 de março. Um dia antes do assassinato da vereadora Marielle Franco. No dia seguinte, 14 de março, o parlamentar recebe vários apoiadores em seu gabinete, no anexo 3 da Câmara dos Deputados. O registro eletrônico do plenário da Câmara também aponta a presença do deputado votando em 2 sessões. Era quarta-feira, dia tipicamente movimentado na Câmara dos Deputados. Segundo assessores que acompanhavam Bolsonaro naquela época, ele passou boa parte do tempo aqui neste gabinete de número 482. Em seguida, ele foi para um jantar. As fotos mostram Bolsonaro acompanhado de assessores, do filho Eduardo Bolsonaro e do ex-deputado Manato. Eduardo conta que foi no jantar que souberam da morte da vereadora. Inclusive a própria ex-assessora do deputado Manato estava me relembrando, né, que eu peguei o celular e comecei a mostrar para as pessoas, olha, assassinaram uma pessoa aqui, uma vereadora lá no Rio de Janeiro. O ex-deputado Manato, anfitrião naquela noite, relembra o episódio. A sessão da Câmara dos Deputados acabou precisamente às 20 horas e 57 minutos. Eu, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fomos para minha casa jantar, pois naquele dia nós fomos conversar, eu, o presidente Eduardo, a minha filiação ao PSL. Eduardo acredita que há um esforço mútuo para atingir o presidente da República. Para mim, sim. Trata-se de uma guerra quase que pessoal contra o presidente Jair Bolsonaro, perpetrada pela Globo, porque não é a primeira vez. O falso testemunho do porteiro divulgado ontem pela TV Globo teve repercussão imediata no Congresso Nacional. Na Câmara, o vazamento das investigações sigilosas e a denúncia infundada contra o presidente Jair Bolsonaro foram criticados pelos parlamentares. É bom que todo mundo saiba de que a Globo vendeu um peixe podre para a nação brasileira. E foi desmascarada, não somente a Globo, mas, infelizmente, a polícia civil do meu estado, do Rio de Janeiro. A farsa caiu por terra. Caiu em menos de 24 horas. O deputado, que pertence ao mesmo partido de Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, diz que não descarta nenhuma suspeita. O governador Wilson sabia do processo e agora ele diz que não sabia do processo, diz que o presidente Bolsonaro teve um descontrole. Descontrole não, é a revolta dos justos. Não estou acusando o governador, só acho que pelos frutos se conhece a árvore. E os frutos do governador até agora têm demonstrado
que a sua sede pelo poder pode levá-lo a fazer loucuras inimagináveis. O deputado Carlos Jordi lembrou que o Ministério Público desmentiu a declaração do porteiro. É uma denúncia fantasiosa, caluniosa, sensacionalista, que busca denegrir a imagem do presidente da República, com identificação de que houve, sim, uma mentira por parte do porteiro. Nós temos que apurar quem foi que mandou o porteiro mentir, ou se ele foi induzido ao erro por parte de quem estava investigando. Qualquer país sério, qualquer país da América, da Europa sério, trata vazamento com sentença penal, não tem jeito. No Senado, os vazamentos da investigação e o depoimento do porteiro também foram alvos de críticas. O jornalismo precisa ter responsabilidade também com aquilo que expõe, e sobretudo quando envolve a figura do presidente da República. A própria reportagem se desmente, né? Ela própria oferece o outro lado. Qual é o objetivo por trás disso? Agora é uma questão de investigação. A verdade há de surgir. Deputados do PSL afirmam que irão discutir se vão tomar alguma medida judicial contra o vazamento da investigação sigilosa. Eles também querem saber quem foi responsável por divulgar os dados. Esse tipo de conduta pode render processos e até prisão. O Código Penal, no artigo 325, pune o servidor público que permite a divulgação de informações que ele obteve por conta de ser servidor público, né? Então é crime, pode gerar responsabilidade civil e responsabilidade administrativa também. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, classificou como factoide a vinculação do nome do presidente Bolsonaro às investigações do caso Marielle. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, manteve o pedido de abertura de inquérito para apurar os fatos que envolvem a mentira contada pelo porteiro em depoimento. Uma investigação federal é o que deseja o presidente Jair Bolsonaro, inconformado com o envolvimento de seu nome no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Ainda pela manhã, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, encaminhou pedido formal ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que seja aberto inquérito para apurar a citação do nome do presidente no caso, inclusive prevendo novo depoimento do porteiro do condomínio Vivendas da Barra. O ofício de Sérgio Moro, na prática, representa a reação oficial do governo ao que foi considerado um grave ataque ao chefe do Executivo. O ministro da Justiça pede que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apurem se no episódio foram praticados crimes como falso testemunho, denunciação caluniosa e até obstrução da Justiça. O procurador-geral decidiu encaminhar o pedido de abertura de inquérito ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Augusto Aras avalia que a citação do nome do presidente Bolsonaro é um mero factoide, isto é, uma notícia sem fundamento. Neste caso, para Aras, o presidente seria vítima. A cúpula do Supremo Tribunal Federal não pretende comentar o caso. É que o STF não foi formalmente provocado a decidir sobre a transferência da investigação para o tribunal, após o suposto surgimento do nome de Bolsonaro nas apurações. O advogado do presidente Jair Bolsonaro diz que o vazamento do inquérito, que seguia em segredo de justiça, é uma ação articulada para prejudicar a estabilidade do governo e a imagem do presidente. É muito claro, evidente e incontestável e inequívoco que o objetivo desta mentira é tão somente vincular o presidente a essa investigação, causando um dano de imagem e reputação à sua pessoa, o desgaste político e este escândalo nacional, talvez internacional, querendo envolver o presidente do Brasil num cruel assassinato. O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, também reagiu. Derrubar o governo não dá para derrubar o governo dessa forma, né? Mas que perturba o bom andamento do serviço, como se diz na linguagem militar, perturba. No último dia da viagem oficial à Ásia e ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro assinou acordos importantes na Arábia Saudita. E também falou sobre a informação falsa que vinculou o nome dele a dos acusados pelo assassinato de Marielle Franco. O presidente Jair Bolsonaro participou de um fórum de investimentos com presença de 7 chefes de Estado e representantes de mais de 30 países. Se comprometeu com um bom ambiente de negócios no Brasil. O Brasil busca novas parcerias, mas mostra que pode honrar os seus contratos
mostra quem porventura investir no Brasil terá uma garantia jurídica de que esses contratos serão respeitados. O tema Marielle Franco foi abordado pelo presidente durante todo o dia, nas entrevistas e nos bastidores da comitiva presidencial. Para ministros e assessores, Jair Bolsonaro se dizia indignado com o depoimento que ligou o nome dele aos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Uma providência prática foi tomada. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu para que a Procuradoria-Geral da República abra investigação sobre a citação do nome do presidente. As providências, logicamente, passando pela Procuradoria-Geral da República, para que sejam investigadas essas pessoas que fizeram com que, em depoimentos, constassem afirmações que apenas atrapalhavam o processo e visavam incriminar o atual presidente da República do Brasil. O presidente voltou a dizer que o vazamento do processo que corre em segredo de justiça foi feito pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A questão, no meu entender, é o uso político por parte do governador Witzel, que agiu, no meu entender, criminosamente. Não só, deixa eu terminar de falar, por favor, né? Não só conduzindo para onde queria o inquérito, bem como tendo acesso a um processo que tramitava em segredo de justiça. No meu entender, um ato criminoso do governador do Rio de Janeiro, que tem ambições políticas, mas como não tem competência para aparecer no Brasil, acaba atacando o atual presidente da República. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz. Foram assinados acordos bilaterais e o principal deles prevê investimento de cerca de 42 bilhões de reais no Brasil. Para o presidente, o acordo é o mais importante da viagem pela Ásia e Oriente Médio. Brasil e Arábia Saudita se integram nesse momento na busca de melhores parcerias, de novos horizontes, para que, através das ações de empresários e investidores, o povo brasileiro e o povo saudita tenham mais felicidade. O último compromisso oficial do presidente foi a participação em um evento com a presença de empresários brasileiros e sauditas. Bolsonaro embarcou às 7h30 da noite no horário de Riad, início da tarde no Brasil. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falou hoje sobre o caso. Ele foi citado pelo presidente Bolsonaro como responsável pelo vazamento do processo que corre em segredo de justiça. Eu jamais vazei qualquer tipo de documento, sequer tive acesso a documentos que constam dessa investigação. E se esse documento vazou, como foi apresentado ontem no emissora de televisão, que a Polícia Federal investigue. Bom, o governador Wilson Witzel não comentou as declarações do presidente Jair Bolsonaro em que ele, Witzel, teria informado ao presidente sobre o depoimento do porteiro. Segundo Bolsonaro, isso aconteceu no dia 9 de outubro, em uma festa em Brasília. Em Itaperuna, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel foi chamado de traidor por apoiadores do presidente Bolsonaro. Da Arábia Saudita, o presidente acusou o governador de ter vazado o depoimento do porteiro na investigação do assassinato de Marielle Franco. Witzel, que se alinhou a Bolsonaro na campanha, subia escadas quando foi recebido com gritos de coisa feia e traidor. O Jornal da Record pediu uma posição à TV Globo sobre as críticas à reportagem com o depoimento falso do porteiro. Até o momento, não tivemos resposta.